O Revista Novo Tempo está no ar. Hoje a gente encerra uma jornada inesquecível pela Cordilheira dos Andes. Foram 2 semanas de entrega, serviço e uma experiência profunda com Deus. Neste terceiro e último episódio, você vai ver como a vida de cada jovem voluntário foi transformada ao servir o próximo. Em meio ao frio das montanhas, a fé foi aquecida, a esperança renovada e a presença de Deus sentida de maneira muito real. É o que você vai ver agora no Maranata, Histórias de Missão. O Ultimate Workout permite que alunos do ensino médio troquem o estresse diário pelo trabalho voluntário. Isso cria uma mudança de foco de si mesmo para os outros. A programação espiritual da viagem foi pensada para dar aos jovens outra mudança de foco, em direção ao seu Criador. Os cultos que a gente teve de manhã e de noite foram incríveis pra caramba. Tinha uma equipe musical muito boa e também foi ótimo ter a oportunidade de ouvir todos os sermões que foram pregados. É muito legal, a gente pode estar na equipe de oração. Qualquer um pode participar, é só ir lá e cantar. Se não for bom nisso, pode só sentar e acompanhar as letras, o que eu faço muito, porque nunca lembro elas. Acho que os sermões são uma das coisas que eu mais gosto no Ultimate Workout, em especial o sermão que o CJ fez, em que todo mundo chorou. Eu senti que naquele momento todo mundo sentiu o Espírito Santo e ninguém teve vergonha de chorar e nem se sentiu desconfortável com isso. Todos os meus amigos se reuniram e a gente começou a orar junto, o que eu gostei demais. Eu acho que eu vou lembrar disso pro resto da vida. A gente se sente uma família adorando a Deus junto e... Enfim, é uma experiência maravilhosa. A adoração e a equipe que supervisiona o culto e tudo é uma experiência maravilhosa. Dá pra ver o Espírito Santo lá porque é uma coisa perceptível. Eu sinto isso todo ano. Que eu venho no Ultimate Workout. Eu já fui a 9 Ultimate Workouts, esse aqui é o meu 9º, organizando e... Eu acabo vindo todo ano, porque eu adoro trabalhar com os jovens. Eu gosto tanto de trabalhar com os adolescentes e orientar eles, porque na minha igreja, na infância, eu nunca tive isso. Eu sempre era mais nova, tinha muita diferença de idade, de faixa etária, entre os adultos e eu. Eu sempre fui a criancinha ou a adolescente, eu nunca tinha amigos na igreja. Eu lembro que eu disse a Deus, quando eu crescer, quero que o Senhor me use para fazer a diferença na vida dos jovens. Então é por isso que o Ultimate Workout é especial demais para mim, é especial demais. O desejo de infância de Dina por uma comunidade edificante de colegas ainda é sentido pelos adolescentes hoje. Eu não sabia muito sobre o adventismo. É assim que se fala, né? Meus pais não são religiosos, então é mais complicado porque eles não vão à igreja. Meu avô é adventista, mas eu nunca tinha falado muito com ele sobre isso. E até pouco tempo, tipo esse ano, conversando com meu avô, eu disse assim, eu queria começar a fazer mais trabalhos voluntários e coisas assim, porque ele vive falando disso. E aí ele comentou disso aqui e me disse, é o último dia para se inscrever para esse do Peru. E eu disse, seria legal, eu quero ir nisso, não é? Então ele ligou para Maranata e tal, e aí eu me inscrevi. Mal sabia Connor que sua inscrição de última hora no Ultimate Workout mudaria sua vida de maneiras incríveis. Bom, eu aprendi muito sobre Deus e como a gente pode confiar nele nos momentos mais complicados e nas maiores dificuldades. Eu sou muito grato por ter amigos que sabem tanto sobre Deus e estão conectados com Ele, porque eles me ajudam a aprofundar minha relação com Ele. Então eu sou muito grato por isso, porque em casa eu não tenho muito isso. Connor foi um dos 9 voluntários que decidiram ser batizados no final da viagem. Quando contei para o meu avô que eu seria batizado, ele ficou bem orgulhoso.
Eu queria mesmo que ele tivesse orgulho de mim, então foi muito emocionante e eu fiquei muito feliz. Eu me senti completo aqui dentro, não me senti vazio. Foi muito bom ter alguém para me apoiar assim. Eu fui batizado numa piscina numa piscina de plástico. A gente encheu ela com galões de água. O batismo não aconteceu no rio nem nada disso. Mas mesmo assim foi especial e significou muito. Eu fui batizado com os amigos que eu conheci na viagem, então foi muito importante e especial para mim. Que efeito só 2 semanas podem ter? Será que o Ultimate Workout é mesmo insignificante no grande esquema da vida? Será que é um mero momento no topo da montanha? Ou será que seu impacto pode resistir ao retorno à vida cotidiana? Eu não quero que essa viagem seja só um momento no topo da montanha. Eu quero levar as coisas que eu aprendi para casa comigo. E essa experiência me fez crescer de formas que eu nem achava que precisava. A sua cura pode sobreviver às aflições da vida? Colocar minha confiança em Deus nessa viagem missionária significou muito para mim, porque minhas imperfeições não são importantes, Ele que é. Isso me fortaleceu bastante e mesmo que eu tenha ansiedade e isso afete a minha vida, eu sei que eu posso confiar em Deus e que Ele pode me guiar. Eu lembro que eu acordei um dia e vi as cores de novo. Eu não sabia que estava vivendo num mundo preto e branco. Então tá aqui e ter sobrevivido por todo aquele ano, ser mais forte, ser capaz de ajudar os outros, tem sido incrível. Será que ele pode mudar vidas? A minha história com o Ultimate Workout começou em 2019. Foi no verão do meu 2º ano do ensino médio. E foi aí que eu decidi dedicar a minha vida a Cristo. E foi isso que realmente deu início ao meu ministério. Eu tô muito grato por essa viagem e acho que vai ser um grande marco na minha vida. Eu vou repetir a experiência no ano que vem. Todo mundo devia fazer isso, é uma experiência transformadora. Parece que tudo começa a se juntar e forma um lugar no nosso coração que a gente vai guardar para sempre. Que linda missão! Quando alguém diz sim a Deus, nunca volta o mesmo, não é? Nesses dias de missão, esses jovens entenderam que Deus não usa perfeitos. Ele usa os disponíveis e os capacita. Entre o servir e o ser servido, eles descobriram que os maiores milagres acontecem dentro de nós. A viagem acabou, mas a transformação continua. Como disse o salmista, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não se preocupe. E eu e você sabemos que depois de uma experiência pessoal com Deus, nossa vida nunca mais é a mesma. E eu desejo que você tenha essa experiência transformadora todos os dias, viu? E eu desejo também que você fique com a gente, porque o Revista Novo Tempo está só começando. Na edição de hoje tem histórias inspiradoras, tem entrevista, tem cordel e tem a sua boa notícia também, é claro. Ou seja, tá imperdível, viu? Você pode mandar sua boa notícia pelo WhatsApp no número que está na tela agora, 12 98135 2908. Manda sua mensagem, manda foto, seu recadinho, que eu estou esperando por aqui, tá bom? Combinado? Enquanto isso, confira os destaques do Revista de hoje. No quadro Missão 360, você vai ver como a mensagem do Evangelho alcançou uma comunidade ribeirinha no interior da Amazônia. 18 anos de história. A Caixa de Música celebra a trajetória e os melhores momentos com programa especial. Missão e solidariedade em ação. O Revista mostra as ações promovidas pela Igreja Adventista ao longo de 2024.
E ainda uma corrente de amor. Mulheres adventistas se unem em fé e solidariedade para apoiar pacientes com câncer. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! De volta e a gente vai direto para Mato Grosso. Lá, um grupo de mulheres transformou fé em solidariedade. Durante um congresso, elas se mobilizaram para doar leite e fraldas ao Hospital de Câncer. Bom, uma ação que revela o amor a Deus e também o amor ao próximo na prática. Olha só. Para quem enfrenta o câncer, cada dia é um desafio. A rotina de tratamentos, a distância de casa, a dor e a incerteza se tornam mais leve quando existe solidariedade e ajuda do próximo. O Hospital do Câncer de Mato Grosso enfrenta uma alta demanda por itens essenciais como leite integral, arroz e fraldas. Diariamente são utilizados cerca de 2.000 litros de leite e 2.000 fraldas. As doações dos alimentos contribuem para a nutrição de pacientes com dietas restritivas, enquanto as fraldas proporcionam conforto e dignidade a quem enfrenta longas internações. Pensando nisso, um grupo de mais de 450 mulheres decidiu agir. Elas trouxeram não apenas itens essenciais, mas também amor, empatia e esperança para quem mais precisa. O Hospital de Câncer tem um custo mais ou menos de 8 milhões de reais. E quando você traz para nós uma campanha como essa, de suma importância, ajuda a minimizar o impacto financeiro da instituição e traz mais acolhimento, mais acalento aos nossos pacientes, mais qualidade no atendimento aos nossos pacientes e seus acompanhantes. Essas mulheres fazem parte do Congresso Mulher Plena 2025, promovido pela Igreja Adventista do 7º Dia da região leste de Mato Grosso. O encontro, mais do que palestras e reflexões, foi marcado por uma vivência prática da fé através da solidariedade. A Rúbia é uma das participantes do congresso. Ela veio da cidade de Querência e percorreu mais de 750 quilômetros para estar no evento. Movida pela fé e pelo desejo de servir, ela não mediu esforços para participar deste momento especial. Além da gente vir ter a sabedoria que foi mostrada aqui, né, os conhecimentos que a gente aprendeu, a gente também trouxe, né, essa doação para contribuir e ajudar, né. O único motivo que a gente está aqui nessa terra é pela missão, né. Então, quando a gente contribui, quando a gente está fazendo algo, isso é o diferencial, né. É isso que a gente veio fazer aqui. O congresso tem como proposta inspirar cada mulher a viver com equilíbrio e propósito, fortalecendo sua comunhão com Deus, sua relação com a família, sua autoestima e seu compromisso com a missão cristã. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, isso já nos leva para servir, já nos leva para compartilhar. Nós podemos compartilhar um sorriso, um abraço, mas é tão gostoso quando a gente põe a mão no bolso e fala: Senhor, hoje eu posso contribuir com 1 litro de leite, 2, com um pacote de fralda. E ao sentir esse propósito no coração, a gente pode compartilhar. E a gente pode ver isso aqui hoje, né? É isso mesmo. Que lindo ver essas mulheres atuando para levar uma mensagem de esperança, não é? E olha só, no mês de junho, a Igreja Adventista em toda a América do Sul está mobilizando o evangelismo feminino. Para enfatizar o protagonismo das mulheres na missão, a partir de hoje, aqui no Revista, você confere histórias inspiradoras de missionárias que têm feito a diferença, viu? Confira agora nosso primeiro Causo de Missão. Dizem que para um castigo ser muito do bem pago, só mesmo a pessoa vendo o sol nascer quadrado, apodrecer dentro de uma cela sem esperança na vida, para poder pagar o preço pela maldade feita e pela gente ferida. Mas o caso que hoje vos trago é de muito se admirar, por diz justamente o contrário. Foi em Teresina, no Piauí, que Alana, por Deus, se sentiu chamada para quebrar o preconceito e dentro do presídio ser uma chama iluminada. E olha que não faz muito tempo que essa história começou. Foi em 2024 que ela reuniu uma equipe pioneira e dentro da prisão começou a falar do seu Senhor. Mas o que teve de gente torcendo o nariz e dizendo que não tinha para que isso, olhe, ainda bem que ela não ouviu e seguiu firme nesse compromisso.
Alana e a equipe que lidera têm sido usada por Deus nessa missão. 1 hora por dia, 1 dia por mês é a brecha que lhes dão para apresentar a redenção. Agora me diga, conhecendo o Deus que a gente conhece, precisava mais que isso. Alana é um instrumento nas mãos do Senhor e o mérito da salvação é de Cristo e do seu sacrifício. Desse jeitinho desafiador, Alana inspira tantas outras a cumprir o ID e evangelizar. Com identidade missionária, até a escuridão da clausura, ela vem iluminar, caminhando entre as correntes que prendem vidas atrás das grades. Ela é conduto do céu, apontando para o único que concede liberdade. Muito bom. Na semana que vem, a gente traz mais um caos de missão em forma de cordel para você, apresentado brilhantemente pela Rebeca Ricardi, tá bem? E, gente, mudando de assunto agora, mais de 65 milhões de brasileiros são evangélicos. Você sabia disso? Os números são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e, além disso, cerca de 123 milhões se declaram católicos. Não dá para dizer que o Brasil não é um país religioso, não é mesmo? Mesmo assim, a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem trabalhado para defender a laicidade do Estado e promover a liberdade religiosa. No início de maio, aconteceu o primeiro simpósio de liberdade religiosa de Sorocaba, no interior de São Paulo. Veja como foi. Quando os europeus chegaram ao Brasil, trouxeram junto a religião. Os primeiros atos oficiais realizados na então colônia portuguesa foram missas e missões para catequizar a população indígena presente no país. Mas em um grupo composto por tantas pessoas e com tantas ideias diferentes, uma única religião, igual para todos, não poderia mesmo fazer sentido. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,17 que onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. E a Constituição brasileira, em seu artigo 5º, garante o direito à liberdade de pensamento e de crença. E foi para defender essa liberdade que a Igreja Adventista do Sétimo Dia realizou o primeiro simpósio de liberdade religiosa de Sorocaba, no interior de São Paulo. Nós precisamos aprender a conviver com o diferente, com aquele que pensa diferente da gente, que crê diferente ou nem crê. Então, essa é a grande missão de todos nós que gostamos da liberdade religiosa. Tivemos aqui pensadores, pessoas fantásticas que trouxeram experiências e lições preciosas para nós, que serão replicadas em nossa TV, em nossas redes sociais e que certamente provocarão mudanças muito significativas dentro do nosso contexto social. Mas divisão entre igreja e Estado não significa necessariamente afastamento do poder público. Igrejas atuam num espaço onde o Estado não chega, com ações de assistência social e emocional essenciais à população, como destaca o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. A igreja faz um trabalho que o poder público não consegue fazer. Quantas pessoas que são libertas dos vícios das drogas, que estavam no crime e se transformaram em homens e mulheres de Deus, que estavam com seus casamentos destruídos, tiveram seus casamentos restaurados, que estavam doentes, foram curados, tudo pelo trabalho das igrejas. Por isso que nós adotamos uma política aqui desde o início da nossa gestão de apoio à obra de Deus, para que a obra de Deus cresça, alcance vidas, e quando a gente tem mais igrejas, mais pessoas participando da fé, nós temos uma sociedade melhor. Mantendo que nós somos uma igreja apolítica, mas ter contato de oração, de intercessão e somar parcerias para levarmos o evangelho e cuidarmos melhor das pessoas que vivem na nossa cidade e, portanto, ao redor de nossas igrejas. Você já ouviu falar do Clube de Aventureiros? Bom, o programa reúne crianças de 6 a 9 anos em atividades educativas e espirituais, com mais de 75 mil clubes no mundo. Em São Paulo, são 26 mil aventureiros em 1.220 clubes. Agora, olha só isso. Em Teodoro Sampaio, um clube convidou um jardineiro para ensinar uma especialidade. O que seria uma simples atividade virou uma linda história de conversão. Veja na reportagem da Tatiane Lopes. Meu nome é Magno Rodrigues Novaes e a minha história na Igreja Adventista começou assim. A gente iniciou, trabalhava para a Iraci e um dia a Iraci resolveu chamar as crianças para levar para o clube. E levou eles em uma reunião e na outra teria o acampamento. Do acampamento eles pediram para a gente passar a especialidade de jardinagem.
Aí começamos a participar do grupo do Clube de Aventureiros e conhecemos a Kelly, que é a nossa diretora, e a família dela, maravilhosa. Conhecemos a Adna, o pastor João, que começaram a dar estudos pra gente, ensinar, assim. Não tinha noção do que era. Até então, a Bíblia era um livro. Magno, Letícia e 2 de seus filhos foram batizados em uma cerimônia muito especial e significativa. O 17º Aventurim da Igreja Adventista no Oeste Paulista foi o local escolhido para o batismo. Além de momentos espirituais, o evento, que acontece em Barretos, também conta com muita animação. Cerca de 1.700 participantes, representando 123 clubes de aventureiros, viveram 3 dias de muita música animada, entradas e cerimônias triunfais, mensagens inspiradoras apresentadas de forma lúdica e muitas brincadeiras. Eu tô achando bem legal, também achei muito legal lá do culto lá, é muito bom. Eu também tô gostando bastante do acampamento e das brincadeiras que tá tendo. Eu tô gostando porque tem um monte de amigo. Eu tô gostando mais das provas aqui do acampamento, mas a comida também tá gostosa. Aqui nós trabalhamos tudo isso. Aqui, eles estão esperando na fila, aprendem a esperar. As respostas eles estudaram em casa. Tudo isso eles vão se preparando o ano todo para estarem aqui e responder a tudo isso. E eles se divertem muito, muito, muito. O Clube de Aventureiros, que atende crianças de 6 a 9 anos, é dividido em 4 classes de atividades. Susan, com 9 anos, está na última dessas etapas e, por isso, irá participar de um programa muito radical. Estou gostando muito do programa, das atividades e estou muito animada para o 12 Horas. O 12 Horas é um evento que não faz muito tempo que existe na Paulista Oeste. É como se fosse um rito de passagem dos aventureiros para os desbravadores. Traz com eles a ideia de que eles estão crescendo, estão melhorando, estão atingindo uma nova fase, uma nova etapa. O evento ainda contou com o Ministério Adventista das Possibilidades, que cuidou da Sala da Calma. Esse espaço ele foi projetado para acolher, para respeitar e amar. Por isso, não podia faltar no Aventurim. Aqui eles aprendem valores que vão levar para a vida, tornando os melhores cidadãos, que vão honrar o seu país, que vão honrar a pátria, que vão cuidar da natureza. Então é um legado para a igreja e para o mundo. Com o tema O Meu Melhor, o Aventurim usou a história de José do Egito para ensinar às crianças que no reino de Deus tudo deve ser feito com excelência. Magno, que se batizou no início da programação, é um fruto da excelência praticada pelo clube. O clube mudou a vida da minha família, toda a minha família. E eu acho que vai continuar mudando ainda. Que é meu manto, é tudo. Que lindo de ver, não é? De ouvir. Os ministérios da Igreja Adventista são isso, transformadores. E eu quero falar para você de um outro ministério que a gente tem agora. Você sabia que a Escola Sabatina é um dos maiores movimentos de estudo bíblico no mundo? Pois é, no estado do Espírito Santo, uma igreja desenvolveu uma extensão desse programa para chegar a pessoas que, por limitações físicas, não estão presentes na igreja. Olha só isso. Para muitas pessoas, frequentar uma igreja vai além do culto. É uma oportunidade de criar conexões e encontrar apoio. Mas para quem enfrenta limitações físicas ou dificuldade de mobilidade, estar presente pode ser um grande desafio. Em 2011, eu tive um problema, uma hérnia de disco, que ela estourou, uma hérnia extrusa, ela comprimiu a medula e com isso eu perdi os movimentos das pernas, da cintura para baixo. E com isso, logicamente, a vida vira de cabeça para baixo, A gente tem que reaprender a viver dessa maneira. E de uma maneira assim muito forte, claro, a Escola Sabatina continuou sendo, o meu foco de trabalho. De acordo com o IBGE, cerca de 17 milhões de brasileiros convivem com alguma deficiência motora. Uma igreja aqui em Vitória, no Espírito Santo, tem buscado formas de alcançar essas pessoas. Uma delas tem sido através do digital, com a Escola Sabatina online. A iniciativa nasceu durante a pandemia, como uma forma de adaptação. Hoje, semanalmente, cerca de 2.400 pontos seguem conectados, participando do estudo da lição. Nós fomos percebendo que muitas pessoas comentavam ali no chat que não tinham condições de ir à igreja. Talvez estavam acamadas,
talvez moravam longe, outras pessoas tinham problemas de mobilidade. Mas eu quero falar para essas pessoas que isso não pode ser um limitador, né? Claro, estão no hospital, não pode vir, é uma coisa. Agora, você está na cadeira de rodas, você, por algum problema, você não consegue andar direito, né, normalmente, mas tem como vir, o ideal é você estar aqui presente. De acordo com o pastor Bill Kispe, líder geral da Escola Sabatina para 8 países da América do Sul, transformar o estudo semanal em uma missão é em si uma forma de pregação. A Escola Sabatina é o coração da igreja, é a estrutura para cumprir a missão. Quando Deus criou a Escola Sabatina, criou com um propósito evangelístico. E essas unidades, elas vão para além da igreja. Elas atuam nas casas, nos pequenos grupos, com as crianças, com os jovens, com os adultos, idosos. Todos fazem parte desse movimento. E a Escola Sabatina Online é mais uma estratégia para que essa Escola Sabatina ela alcance pessoas que talvez presencialmente nós não alcançaríamos. O Festival de Unidades de Ação, que aconteceu na região central do Espírito Santo, celebrou a formatura de mais de 300 participantes no curso Professores Apaixonados. Através do preparo deles, nós estamos preparando a igreja. Tê-los fortalecidos, preparados em Jesus, nós estamos, por consequência, preparando a igreja de forma maior para que a mensagem seja logo terminada e a gente veja Jesus voltando ainda em nossa geração e em nossos dias. Amém. Você que assiste a Novo Tempo sabe que há 18 anos o programa Caixa de Música vem tocando corações e marcando gerações. Além de ter sido palco para a revelação de diversos cantores também. Você sabe disso, não sabe? E é claro que uma celebração especial está sendo preparada para esse momento. O nosso repórter Maurício Massaro deu uma passadinha nos estúdios do programa para mostrar para a gente os bastidores. Dá só uma olhada. Boa noite, Darcy. Um feliz sábado para você. Um feliz sábado para você que também está acompanhando a revista Novo Tempo. E é isso mesmo, nós estamos aqui invadindo o estúdio do Caixa de Música por um motivo especial. Está celebrando 18 anos. Vocês podem ver aqui, está tudo preparado, sendo montado. A banda logo mais estará se posicionando ali. A mesa já está posta aqui com o bolo simbólico 18 anos. E agora nós iremos conversar com a Emily Martins, que é diretora do programa, para a gente saber o que vai ter de diferente, afinal, é um programa especial. Emily, tudo bem com você? Obrigado pelo seu tempo. Diga para o pessoal de casa o que terá diferente nesse programa, uma celebração tão especial. Afinal, 18 são quase 20 anos de existência, né? A gente está brincando que é a maioridade, né? Agora o Caixa já é maior de idade, mas esse é um programa todo especial, por quê? Quem acompanha o Caixa de Música sabe que o programa é dividido por blocos, né? Então a gente tem clipe, tem bate-papo, tem música, e nesse especial de aniversário a gente misturou tudo. Então, para quem vai assistir, vai poder acompanhar bate-papo misturado com música, os nossos convidados estão muito especiais, e tem também o diferente, que é uma dinâmica. Então, ao longo de todo o programa teremos quizzes, perguntas, dinâmicas, para a galera conhecer um pouco mais a história do Caixa. Afinal, são 18 anos, então tem muita história para contar. É isso mesmo, 18 anos não são 18 dias, né? Emily, e para você como diretora do programa, qual é a sensação de fazer parte dessa história? Às vezes não dá nem para acreditar, porque eu cresci assistindo Caixa de Música, né? Então, estar fazendo parte da história mostra que os sonhos de Deus são maiores. Eu não tinha ideia de que isso poderia acontecer, então é muito legal estar fazendo parte. Que legal. É bem verdade. Quem assiste a Novo Tempo, com certeza tem alguma história com Caixa de Música. E agora, iremos falar com o Wesley Fonseca, que apresenta o programa. Tudo bem? Rapaz. Wesley, fala aí qual que é a sensação, você como apresentador do programa, de estar participando desse momento tão especial. Muito especial, cara. 18 anos, né? Todo dia, né? Eu já passei dessa idade, mas que nem a Emily falou, toda a época de comemoração eu fico assim, cara, eu já assisti esse programa, eu assisto até hoje, né? Mas hoje eu faço esse programa, eu já participei desse programa, já cantei aqui, antes mesmo de ser apresentador, então eu me sinto parte da história do Caixa de Música, mesmo sem ser apresentador. Agora, como apresentador, fazem 5 anos. 5 anos dessa pizza de 18 anos, eu tô nessa história, então assim, é muito gratificante ver quantos talentos já passaram por aqui, quanta música já alcançou pessoas e como essas músicas fazem diferença na vida de cantores, eu sou prova disso, e de pessoas que estão em casa, então prazer demais estar apresentando esse programa ao longo desse tempo. Com certeza, Wesley, é uma bênção para quem está assistindo de casa também. E agora, já que você está familiarizado com esse estúdio, afinal eu estou aqui só de passagem. Você é bem-vindo, né? Cara, você é bem-vindo. Wesley, faça o convite para o pessoal de casa, que horas vai ser o programa. Claro. E, bom,
você já é de casa? Eu pego aqui? Com certeza. Então, com licença. Para você que acompanha a programação da Novo Tempo, Caixa de Música comemora 18 anos nessa próxima segunda-feira, 6 horas da tarde é o nosso encontro, para a gente relembrar bons momentos e perceber que Deus tem usado esse programa, essa rede como um todo, para levar a mensagem de esperança ao seu, ao nosso coração. Te espero, viu? 18 anos do Caixa de Música na próxima segunda-feira, às 18 horas. Com esse convite tá imperdível, viu? Um beijo para você, Wesley. Obrigada, Massaro. E é isso, minha gente. Felicidades e vida longa aí para o nosso Caixa de Música. E você sabe que o Revista é um jornal de boas notícias, não é mesmo? E a gente também conta a sua boa notícia aqui. Se você quiser mandar mensagem para a gente, o nosso número está aí na tela, é o 12 98135 2908. Vem comigo ver o que chegou aqui. Solta. Aldair, de Serrolândia, na Bahia. Olá, Darcy, boa noite. Eu moro em meio à natureza e isso já é uma boa notícia constante, não é mesmo? Com certeza, é mesmo. É muito maravilhoso acordar e ouvir o canto das aves. Isso não tem preço, isso aí. Com certeza é saúde, viu? Um abraço para você, tudo de bom. A seguir, no quadro Missão 360, você vai ver como a mensagem do Evangelho alcançou uma comunidade ribeirinha no interior da Amazônia. E ainda, iniciativas promovem a reciclagem e a conscientização de alunos para a preservação do meio ambiente no Paraná. Eu volto em instantes com os detalhes. De volta com a revista Novo Tempo e chegou o momento aí do Missão 360 com uma linda história de vidas alcançadas pelo Evangelho. No coração da floresta amazônica, uma pequena comunidade, às margens do rio Cuieiras, tem experimentado algo novo. Nova Canaã tem sido alcançada pelo Evangelho por meio de voluntários dispostos a cruzar longas distâncias e servir com amor. Uma missão que leva esperança onde antes havia silêncio. Numa região onde o acesso exige horas de barco, o Evangelho encontrou uma porta aberta, o coração de Maria de Lourdes. O chamado que ela recebeu se tornou missão, e a missão, aceita hoje por várias pessoas, está ajudando a mudar a realidade da comunidade de Nova Canaã, no Amazonas. O reflexo do pôr do sol nas águas turvas do Rio Negro ressalta a exuberância de um dos maiores biomas do planeta, a Amazônia. Às margens de seus rios e lagos, comunidades indígenas e ribeirinhas se desenvolvem. Nova Canaã, no Rio Cuieiras, é uma delas. A 80 quilômetros de Manaus, o acesso à comunidade leva de 4 a 7 horas de barco. Maria de Lourdes conhece bem esse trajeto. Foi no percurso de uma dessas viagens que ela teve um sonho, e esse foi o ponto de partida para a pregação do Evangelho no local. Nesse sonho eu via Nova Jerusalém e eu dizia, eu vou pegar o pessoal da minha comunidade, eu já chamava minha comunidade no sonho e vou levar no barco do meu marido para lá também. E quando eu fui, eu disse isso, um homem de branco pegou no meu ombro e disse que daqui ninguém ia. Aí eu começava a chorar, mas por quê? Porque eles não quiseram aceitar Jesus. Diante desse chamado, ela morou na comunidade por 2 anos. Dedicou um espaço para cultos e deu estudos bíblicos aos moradores. Eu dava estudo aqui de manhã e à noite. E às vezes aparecia até à tarde. Porque eu acredito que até eu dar estudo, eu acho que eu não era convertida. Eu era uma pessoa, acho que convencida. Conheci ela quando eu vim de mudança para cá, eu vim no barco, né? Nós fazíamos o pôr do sol, eu e ela, no dia de sábado nós fazíamos o culto. Após os estudos, Eliette aguardou, por 2 anos, a presença de um pastor adventista. A primeira missão que viemos para cá aconteceu no mês de julho de 2023. Foi um desafio feito pela União Central Brasileira para que cada campo enviasse uma missão. Passamos por essa comunidade de forma muito rápida e já fomos para outra. E no finalzinho nós descobrimos que ela já estava preparada, que já tinha 2 anos que tinha estudado a Bíblia,
que já era uma adventista, que já guardava o sábado. A senhora deseja ser batizada como Jesus foi e fazer parte da família adventista aqui neste mundo? Sim? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Esse batismo foi muito significativo, porque nós viemos para cá com a mentalidade de alguma maneira, dar continuidade ao projeto. Não sabíamos como e começamos a pensar, meu Deus, como deixar uma pessoa que foi batizada sozinha aqui? E lembramos então do conceito de missão, que é da gente continuar o trabalho. Diante desse desafio, foram feitas parcerias com grupos de voluntários de várias partes do Brasil, direcionados pelo Instituto de Missões Noroeste. A cada missão, um projeto de apoio aos ribeirinhos era colocado em prática, iniciativas que têm feito a diferença na comunidade. Primeiro fizemos a Casa Missionária para receber pessoas que querem morar aqui e evangelizar. Em seguida, fizemos então um centro de influência, que é uma igreja também. Depois disso, nós escolhemos fazer um projeto visando ajudar a comunidade. E construímos então um centro social que vai servir como um restaurante, um local de reuniões aqui na comunidade. E agora então, por último, esta casa um de nossos irmãos, como uma retribuição por ele ter doado o terreno para a gente, pela necessidade da família também. Visando suprir as principais necessidades, a cada missão, os voluntários também realizaram atendimentos médicos, odontológicos, prestam apoio psicológico e o principal, o cuidado espiritual. A igreja tem feito um papel extraordinário aqui nesse lugar. A gente vê os milagres de Deus na vida das pessoas, famílias inteiras sendo restauradas, né, saindo de vício, transformando as vidas. Tem profissionais que vêm aqui assistir as pessoas na área da saúde, na área psicológica. Os missionários que vêm também falar de Jesus, desse Deus que muda, que transforma, que cuida das pessoas, né, que é capaz de mudar esse lugar em vários aspectos, de diversas formas. O Amazonas é um estado muito amplo territorialmente falando e os rios são diversos e o acesso é difícil e por conta disso fica muito caro fazer missão para algumas regiões. Mas o meu sonho é que um dia a gente consiga chegar nesses lugares que ainda estão isolados e sem a palavra de Deus. Como afluentes que desaguam em um rio maior, a cada missão, o sonho, que começou com Maria, se multiplica e hoje é compartilhado por mais de 15 pessoas na comunidade. Eu penso muito naquela passagem que Jesus fala, né? Que se possível que nenhum se perca. E eu tenho essa esperança. Eu tenho a esperança que nenhum da minha família se perca, que nenhum vizinho meu se perca. Quando nós levamos essa verdade, nós também somos mais transformados. Nós vamos ganhando mais a característica de Jesus. Ao buscar novas estratégias no cumprimento da missão que Deus nos deu em fazer discípulos de todas as gentes, é crucial você e eu entendermos por que devemos compartilhar o amor de Deus. Na realidade, existem diversas razões. Em primeiro lugar, é um grande privilégio. Embora seja também uma grande responsabilidade, participar da missão que Deus nos concede é um enorme privilégio, uma honra imensa. Paulo diz em sua carta à igreja de Corinto: todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. A nossa missão envolve pelo menos 2 grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Deus nos assegurou a salvação através de Jesus Cristo. Aceitou-nos em sua família. Ele dirige a nossa vida através da sua presença ao nosso lado. Ele deseja que nós sejamos seus representantes nesse mundo. E esse, com certeza, é um maravilhoso privilégio que todos temos. Uma outra razão é que, sem dúvida alguma, é a melhor coisa que você pode fazer. Pense comigo. Se um amigo seu ou um vizinho tivesse uma doença incurável e você soubesse a cura, seria criminoso reter tal informação somente para você, não é verdade? Se você soubesse de uma informação que pudesse mudar a vida das pessoas ao seu redor, o que você faria com ela? Pois é. Ao aceitar o amor de Deus na sua vida, é exatamente isso que você recebe.
algo precioso que tem o poder de mudar a vida de qualquer pessoa. Razão pela qual você não pode guardar esse segredo só para você. E além disso, compartilhar o amor de Deus com outras pessoas tem valor eterno. Se participar da missão de Deus fará diferença no destino eterno de outras pessoas, com certeza, ela é mais importante do que qualquer emprego, realização, objetivo que você possa ter na sua vida. Os resultados da sua participação na missão de Deus serão eternos. Portanto, nada tem o mesmo valor. Nada. Cristo diz, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Você prestou atenção no que Jesus acaba de dizer? Se o momento se aproxima em que não poderemos mais trabalhar por Ele, quais são as decisões que precisamos fazer hoje em relação à vida eterna das pessoas que estão ao nosso redor? E, finalmente, servir a Deus em sua missão traz significado para a sua vida. Certa vez alguém escreveu, o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que vai durar além dela. Se falharmos em cumprir a missão que Deus nos concedeu, teremos desperdiçado a vida que Ele nos deu. Mas a vida não vale nada, a menos que eu viva para fazer a obra que o Senhor Jesus me destinou. A obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. Você percebe? Precisamos sempre buscar meios para compartilhar com outras pessoas a coisa mais preciosa que temos dentro de nós, o amor de Deus. Com esse propósito, a Igreja Adventista tem, nos últimos anos, dedicado especial atenção ao estabelecimento e desenvolvimento de centros de influência em muitas partes do mundo. O principal objetivo desses centros de influência é criar pontes de comunicação com a comunidade ao seu redor, no intuito de compartilhar o amor de Deus de maneira eficaz, de maneira relevante. As atividades de cada um desses centros de influência podem ter as mais diversas abordagens dependendo das necessidades da comunidade local. Por exemplo, aulas de música, restaurantes com alimentação saudável, feiras de saúde e arte e terapia são alguns dos exemplos daquilo que hoje já tem sido desenvolvido em diversas cidades ao redor do mundo. As oportunidades são ilimitadas. A partir do momento que há verdadeiro interesse nas pessoas ao nosso redor, certamente você ou nós encontraremos a ponte apropriada para entrar em contato amistoso com aqueles que estão ali ao nosso redor. Ore por esses centros de influência que hoje existem ao redor do mundo. E nunca se esqueça das razões que nos levam a compartilhar o amor de Deus para com todas as pessoas. Amém. Bom, e ainda falando em missão, o podcast Hope Hour desta semana traz uma história que rompeu barreiras e se tornou um testemunho inspirador. O Wagner Cantori está chegando e traz os detalhes para a gente. Oi, Wagner, feliz sábado! Oi, Darcy, feliz sábado para você aí acompanhando aqui o Revista Novo Tempo. Que prazer, né? A gente tá aqui para falar de Hope Hour. E hoje eu tô acompanhado, olha a Vasti aqui junto comigo, Vasti Lauers. Darcy, você conhece a Vasti, tenho certeza. Você é da época, assim como eu, que o vídeo da Vasti viralizou, ela lá no programa da Ana Hickman defendendo o sábado. É verdade, já se passaram 12 anos, né? Bem tranquilo. É, a turma mais jovem aí, talvez não se lembre, mas a gente se lembra. Mas esse vídeo toda hora ele dá uma ressuscitada também, né? Verdade, verdade. Hoje em dia, muitas pessoas ainda me chamam para falar que tiveram o primeiro contato, porque às vezes o YouTube mesmo sugere, acha no YouTube, vai pesquisar alguma coisa ali sobre Igreja Adventista, sobre testemunho, acha o vídeo e aí me acha lá nas redes sociais e começa uma conversa também. E eu fico muito feliz de saber que ainda hoje o meu fracasso de 12 anos atrás, eu queria ganhar um programa e sair na primeira semana, mas que ainda hoje o meu fracasso ajuda e inspira as pessoas. Foi um grande testemunho mesmo. E a Vasti contou tudo pra gente no episódio aqui dessa semana, foi lindo. A gente falou sobre fé, a gente falou realmente sobre viver uma vida de relacionamento com Deus e como isso traz um propósito. A Vasti hoje, né,
completamente diferente daquela época. Mãe, né? Tem essa coisa da família. Trouxeram uma experiência. Tem essa coisa da família muito forte. Então, foi um episódio muito bonito, falando realmente sobre estar ao lado de Deus, criar uma família de forma muito consciente e presente, né, Exatamente. Vasti? A gente fala muito sobre missão, né? E para muitas mulheres a missão vai ser a maternidade. E se a gente encarar isso, a maternidade, como uma missão, fica muito mais gostoso, muito mais prazeroso, porque a gente tem sempre Jesus ali para nos apoiar e nos fortalecer. Com certeza. Muito obrigado. Privilégio ter tido você aqui, viu, Vasti? Prazer foi meu, gente. Assistam lá depois, ouçam depois. Isso. Beijo. Vocês já sabem onde encontrar a gente. Se tá com dúvida, @HopeHourNT no Instagram. Tem tudo lá. Darcy, muito obrigado. Feliz sábado e até a semana que vem. Feliz sábado para vocês também. Até semana que vem. Gente, ontem, 5 de junho, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. A Educação Adventista tem vários projetos que ensinam aos alunos a preservação da natureza. Em Curitiba, no Paraná, uma escola adotou algumas iniciativas de sustentabilidade que evitam a poluição e trazem benefícios para as famílias. O que as irmãs Isadora e Larissa estão fazendo é uma atitude de consciência ambiental. Pra gente não jogar o óleo fora, minha mãe ela coloca dentro de uma garrafa e a gente traz aqui para poder ajudar o meio ambiente. Ao invés de descartar pelo ralo e poluir o meio ambiente, a mãe delas separa o óleo usado. O resíduo é levado para a escola, onde tem um ponto de coleta. Os óleos são recolhidos pelo projeto Preserve Ambiental, que recicla e vende para a produção de biodiesel. Este ponto de coleta fica na Escola Adventista do Vista Alegre, aqui em Curitiba. Mas essa não é a única iniciativa sustentável da escola. Aqui eles também recolhem tampinhas, que são recicladas e revertidas em ração e cirurgias de castração. Mas não é para o Scott, o mascote da escola. Esses recursos são destinados a animais abandonados. Quem faz esse trabalho é o projeto voluntário Pá Tampinhas, criado pela Malu. Eu montei o projeto Pá Tampinhas com o intuito de ajudar as protetoras independentes, porque elas sofrem muito com isso, sabe? Elas recolhem o animal, muitas pessoas despejam o animal na casa delas e eles acham que é dever dela cuidar, e não, ela está fazendo o que ela pode, né? Sendo que cada um tem que fazer a sua parte. Então o que o Pá Tampinhas faz? A gente coleta tampinhas, lacres, principalmente de refrigerante, e a gente vende esse material. E vendendo esse material, a gente consegue ter um valor, né, agregado nisso tudo, e a gente consegue comprar ração e também algumas castrações. A gente consegue clínicas que fazem algumas castrações pra gente desses animais para não se reproduzirem e ficarem mais animais abandonados nas ruas. Pensando na sustentabilidade, a escola ainda conta com placas fotovoltaicas para captação de energia solar, que suprem 70% do consumo da unidade. Nós acreditamos que falar sobre o meio ambiente, levar os alunos a se interessarem sobre o cuidado com o meio ambiente é algo muito importante. Por isso, nós fomos atrás dessas empresas que pudessem ter essa parceria conosco. Foi uma iniciativa da escola. A equipe do Pá Tampinhas foi até a escola falar para os alunos sobre o projeto, em preparação para o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho. Minha filha estuda aqui e ela comentou na sala de aula, minha mãe tem um projeto assim e tal, e daí a diretora nos convocou para verificar como é que funcionava, e é uma ação totalmente voluntária, né? Todo mundo participa, pais, mestres, alunos, até o pastor, todo mundo contribui aqui à comunidade doando tampinhas. E assim a gente vai formando um montante que consegue ajudar muitos animais. Um ensinamento que se aplica agora, pensando no futuro. Vai ajudar a natureza, ajudar os animais também, e meus filhos eles vão ter uma qualidade de vida melhor, com um mundo mais limpo. Você já experimentou de verdade viver em comunidade? Bom, a Igreja Adventista tem uma estrutura que favorece esse convívio repleto de acolhimento e aprendizados. Eu estou falando dos pequenos grupos que seguem a proposta do discipulado relacional vivido na prática por Jesus aqui na Terra. Acompanhe agora comigo como os adventistas da região nordeste do Brasil têm fortalecido essas redes. A minha história com os pequenos grupos começou de uma forma bem inusitada. Recém-casada, Samara e o esposo foram convidados para participar de um protótipo de pequenos grupos, dirigido pelo pastor da igreja. E eu e meu esposo, a gente se apaixonou pelo protótipo, pela metodologia, por toda a dinâmica que foi passada para a gente de como que é ali um pequeno grupo na prática. Há 6 anos, cuidar de pequenos grupos se tornou uma missão para Samara.
Eu acredito no pastoreio dos pequenos grupos, porque eu fui pastoreada pelo meu pastor. Eu me tornei líder de pequenos grupos e as pessoas que eu discipulei hoje estão pastoreando outras pessoas. Olhar para os pequenos grupos hoje é observar uma estrutura que se modela inspirada naquilo que Jesus fez com seus discípulos e a igreja primitiva deu continuidade. Interesse genuíno uns pelos outros, o compartilhar da fé e em cada pequeno detalhe, vida em comunidade. Pequeno grupo é mais do que uma reunião, é mais do que um encontro, é mais do que um programa. Na realidade, pequeno grupo é uma estrutura para juntar pessoas. E quando histórias se juntam, vidas se transformam. E muitas dessas histórias, carregadas por membros, anfitriões, líderes, coordenadores e pastores de 6 estados do Nordeste do Brasil, se reúnem nessa convenção de pequenos grupos. Participantes prontos a entender como essa rede funciona e o seu propósito discipulador. A comunidade missionária precisa ter como foco o ID de Cristo, com a ênfase no fazer discípulos. Então, fazer discípulos é a essência, é a identidade, é o fundamento da existência das nossas comunidades. Nós podemos começar reunindo as pessoas para que elas possam viver em comunhão umas com as outras e, nesse ambiente de comunidade, descobrir seus dons espirituais. E, a partir deles, começar a testemunhar de Cristo na sua rede de relacionamentos, seus amigos, parentes, vizinhos, e assim o Evangelho passa a ser compartilhado de uma maneira mais orgânica e pessoal. No pequeno grupo, nós temos as condições necessárias para que nós possamos imitar a Jesus. Nós vamos adorar a Ele, nós vamos nos relacionar entre amigos, entre irmãos e, principalmente, vamos viver o cristianismo na prática. Não somente na hora da reunião do pequeno grupo lá na sexta, mas em outros momentos onde nós podemos exercer o discipulado na sua totalidade. Vivenciar isso através de experiências foi a proposta por aqui, começando pela comunhão e entrega do próprio eu, seguida pelo interesse genuíno uns pelos outros. Essas experiências vão abrir portas e janelas para que eles retornem às suas igrejas locais e apliquem aquilo que eles aprenderam. E proporcionem também experiências semelhantes e façam da igreja e, sobretudo, do pequeno grupo, um ambiente favorável à formação de missionários, um ambiente favorável ao discipulado, ao fortalecimento dos relacionamentos. Então, esse eu diria ser o ponto alto da convenção, vivenciar experiências transformadoras. Um dos aspectos que mais me chama a atenção é aquilo que nós já devemos ter, doar, assim como Jesus fez com os 12 discípulos. Buscar pessoas, focar em se aproximar delas, em atender as necessidades delas e só então chamar elas para seguir, assim como Jesus fazia. A gente, como anfitrião, recebe pessoas em casa, mas muitas vezes não pastoreamos essas pessoas. Então, o que eu venho aprendendo aqui, vou levar para casa, para meu grupo, é que eu vou pastorear, eu vou visitar e eu vou amar essas pessoas como Jesus me amou. O PG, como comunidade discipuladora, é uma estratégia forte e eficiente da igreja para alcançar vidas, conectando-as umas às outras a Cristo Jesus e formando novos discípulos. E agora vem comigo ver os recados que chegaram no nosso WhatsApp. Solta aí. Edson de Antonina, no Paraná. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que me tornei avó pela primeira vez. A chegada da Maria Clara trouxe muita alegria para nós. É avô, né? Que linda, Maria Clara. Viu? Um beijo para vocês. Tudo de bom. Que Deus abençoe muito. Aldelice de Guarapari, no Espírito Santo. Boa noite, Darcy. Manda um abraço para os amigos da igreja de Luizote, em Uberlândia, e para a Central de Guarapari. Neste sábado estarei na igreja, se Deus quiser. Feliz sábado a todos, para vocês também, e um beijo para essas igrejas queridas e amadas, tá bom? Tudo de bom, gente. Mais uma pausa agora, mas fique ligado com a gente, porque na volta vamos falar sobre o envolvimento das mulheres na pregação do Evangelho. O intervalo é bem rapidinho. O futuro já chegou. Cada vez mais estamos usando a inteligência artificial, mas ainda há muito o que se discutir. Concorda comigo? Um evento da Faculdade Adventista do Paraná veio para propor esse debate e apresentar maneiras de como podemos ser inovadores em nossas profissões e na pregação do Evangelho.
Ela já foi tema de filmes, mas agora se tornou realidade. A inteligência artificial deixou de ser assunto do futuro e passou a ocupar as manchetes do presente. Um evento realizado na Faculdade Adventista do Paraná veio para colocar essa temática em discussão. O Inovatec reúne especialistas renomados no mercado, acadêmicos, autoridades políticas e líderes da Igreja Adventista. Sendo um evento interprofissional, interdisciplinar, nós temos profissionais de fora que complementam toda a nossa formação, dando sim então uma base diferenciada na formação de jovens que vão depois atender a igreja e atender o mercado de uma maneira inovadora. Para colocar em prática as teorias aprendidas, o Inovatec propôs desafios reais de empresas de mercado para que os alunos pudessem solucionar. O que é conhecido como hackathon, nome dado a desafios de curto tempo. A gente quer ajudar os alunos a começar a pensar fora da caixa, que consigam dar respostas aos problemas reais da sociedade. A resposta não é tão óbvia, é necessário criatividade, é necessário pensar em termos das intersecções das ciências, das inovações, usar muita tecnologia, ter foco, ouvir bastante e propor soluções. E pela primeira vez eu tive a oportunidade de colocar em prática, gerenciar uma ideia, gerir uma equipe, a gente correr atrás de dados, informações para conseguir validar a nossa ideia. Uma iniciativa para atingir essas soluções foi o Pacto de Inovação e Sustentabilidade em parceria com o Estado do Paraná e prefeitos da região. Essa iniciativa da FAP é extremamente importante porque prepara a comunidade para a inovação. Não só os jovens, mas também sendo um espaço de desenvolvimento de novas soluções, se coloca dentro do mercado, apresentando aquilo que o mundo cada vez precisa mais: tecnologia para poder sobreviver. Além de inovação e sustentabilidade, o Inovatec propôs debates para pensar soluções para a pregação do Evangelho. Nosso propósito hoje é prepararmos a nossa juventude para o campo missionário, para ser missionário onde eles estão, para falar de Jesus. E abrir a porta para um evento de inovação, um evento de tecnologia, onde os jovens podem se preparar para buscar maneiras e ferramentas para pregar o Evangelho para mais pessoas. Eu estou emocionado porque eu vejo que essa faculdade está preparando missionários, não só para hoje, mas está preparando também missionários para o futuro. Esporte e superação marcaram os Jogos da Amizade da Educação Adventista, que reuniram mais de 800 estudantes em Mato Grosso. Entre os participantes, uma história que mostra como a prática esportiva pode ajudar no enfrentamento da ansiedade e na promoção da saúde emocional. Veja na reportagem. O Brasil lidera o ranking mundial de transtornos de ansiedade, com mais de 9% da população afetada, segundo a Organização Mundial da Saúde. Estudos indicam que a prática regular de esportes é uma das estratégias mais eficazes no combate aos sintomas da doença. A prática dos esportes tem ajudado muito nossas crianças e nossos adolescentes. A gente pode pensar nas habilidades socioemocionais, eles precisam cooperar, eles precisam conversar, eles precisam se comunicar, isso gera empatia também. E pensando também na parte física, quando eles estão jogando, é liberado no corpo os neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, e isso ajuda também na sensação de bem-estar, de felicidade. Aos 13 anos, Isabela Tubino já enfrentou crises de ansiedade e encontrou no esporte uma aliada para superar os desafios emocionais e ganhar mais confiança. Neste ano, ela marcou presença na 12ª edição dos Jogos da Amizade, promovidos pela Educação Adventista de Mato Grosso. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, que eu não sabia lidar direito com as situações que aconteciam no meu dia a dia. Então eu comecei a praticar esporte e foi um processo. De acordo com eu fui jogando, aprendendo, eu consegui melhorar muito e consegui me controlar através das pessoas, dos momentos que eu passei com os meus amigos e torcida. Realizado no Sesc Balneário em Cuiabá, o evento reuniu mais de 800 atletas de 8 escolas do estado e contou com 10 modalidades entre esportivas e intelectuais. Um dos propósitos que nós temos é desenvolver neles o hábito do esporte, da atividade física. Nós temos também a interação, o relacionamento entre eles tem sido fundamental, tem sido importante para que eles possam estreitar laços e criar novas amizades. Então é um momento muito especial, onde trabalhamos a fé, a questão da saúde e, ao mesmo tempo, essa interação que faz toda a diferença. Os Jogos da Amizade são uma oportunidade de desenvolvimento emocional, social e intelectual dos alunos.
além de promover reencontros entre amigos que estudam na mesma rede educacional. É muito gratificante, sabe, vir aqui, reencontrar os amigos, porque eu acho que esse que é o objetivo daqui, reencontrar os amigos, fazer amizades. Não, vai muito além da competição, de ganhar, de perder, entendeu? Entre uma disputa e outra, surgem laços que fortalecem a amizade, valores que constroem o caráter e vitórias silenciosas que não aparecem no placar, mas fazem toda a diferença na saúde emocional de cada participante. Mais do que medalhas, os jovens levam para casa a certeza de que o esporte é um caminho para superar limites e cuidar da mente. E agora é hora de saber os destaques do programa ANN de amanhã com o pastor Williams Costa Júnior. Vamos conferir? Quando um órgão vital se torna a única chance de salvar a vida de alguém amado e o tempo está se esgotando, cada segundo conta. Na Flórida, essa corrida contra o tempo começou quando uma menina de apenas 9 meses precisava com urgência de um transplante de fígado. A resposta foi extraordinária. Mais de 80 enfermeiros se voluntariaram, cada um disposto a doar um pouco de si para salvar a vida da bebê. Eu estava lá quando dissemos aos pais dela que estávamos fazendo tudo o que podíamos, mas não sabíamos se ela sobreviveria. No centro-oeste da África, a crescente insegurança e as ondas de sequestros têm devastado famílias inteiras. Ainda assim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia permanece presente, com atenção, serviço e resiliência, levando apoio a quem mais precisa e reacendendo a esperança onde tudo parecia perdido. Alguns estudantes a caminho do Congresso foram sequestrados no caminho. E na Albânia, um país onde a presença adventista ainda é pequena, a fé continua a crescer. Uma criança de cada vez. 2 irmãs que um dia entraram em uma pequena igreja apenas por curiosidade, hoje lideram ministérios infantis, trabalhando ativamente para estabelecer uma base de fé em lugares onde o Evangelho ainda está ganhando espaço. Quando a data do nosso batismo se aproximou, percebemos que precisávamos conversar com nossos pais sobre isso. Para assistir o episódio completo e ver mais histórias de diferentes partes do mundo, acesse o nosso canal no YouTube. Você também encontra a ANN Adventist News na sua rede social favorita. O poder da fé pode transformar vidas e também famílias inteiras. Você crê nisso? No Rio de Janeiro, o encontro reuniu líderes da Igreja Adventista para refletir sobre o impacto de servir em casal. Bom, o evento revelou histórias de superação, compromisso e uma nova forma de viver a missão. Passado marcado pela prisão, uma foto enviada por carta, visitas movidas por fé. Foi assim que Otoniel e Cristina descobriram que a missão pode nascer até nos lugares mais improváveis. Desde que eu conheci a palavra de Deus, foi algo assim inexplicável, né? Deus, ele transformou a minha vida, o que aconteceu na minha vida foi algo fantástico. Eu estava no chão, no lixo, abandonado, e Deus foi e transformou minha vida dentro do sistema prisional. Ele enfrentou a prisão, a doença e os desafios de um recomeço, mas não esteve sozinho. Ao lado de sua esposa, descobriu uma nova chance. Hoje são líderes espirituais há mais de 10 anos. Ao viver aqui essa realidade hoje da minha vida, estando com a minha esposa, junto com um montão de líderes, né? E os pastores aqui, é algo muito satisfatório para mim, porque percebo quanto Deus tem poder de transformar vidas, não importa onde elas tenham descido, não importa a profundeza do abismo que tenham entrado, e Deus é capaz de transformar a nossa vida assim mesmo. O concílio do Ancianato da Associação Rio Fluminense trouxe uma proposta intencional e transformadora: unir ministério e família em uma mesma missão. Mais do que um evento, é um marco, um chamado para líderes que desejam viver juntos o evangelho que pregam. Nossa proposta nesse encontro com os nossos líderes e seus cônjuges era, de uma forma especial, ajudá-los a entender que, para termos igrejas fortes, precisamos de famílias fortes. Não existe como a gente separar. Nosso intuito aqui era dar a eles ferramentas que os permitam ajudar no fortalecimento de suas casas, de suas famílias. E o resultado, obviamente, vai ser ter uma congregação mais sólida, mais consciente, preparada para as adversidades da vida diária, mas principalmente se preparando para a volta de Jesus. É muito importante vir as famílias
porque nós sabemos o compromisso que temos na igreja. E às vezes a esposa não, ou o marido, quando é anciã. E quando eles vêm junto e começam a entender qual é o trabalho, a responsabilidade, e aí fica mais fácil poder cumprir a missão. Além de acompanharem os planos para a igreja no território, os líderes receberam orientações especiais sobre comunicação e o cuidado com o relacionamento. A iniciativa de trazer esse tipo de assunto para os anciãos e suas esposas, casais ministeriais voluntários, é importante porque eles passam por essa necessidade. E um treinamento em função disso traz esclarecimento, faz com que eles tenham a oportunidade de conversar sobre isso entre eles, o casal, e sara feridas, cura feridas, faz com que eles consigam trabalhar esses assuntos e crescerem como casal para poder estarem juntos na missão também. Histórias como a do Otoniel e da Cristina são inspiração, porque quando a fé começa em casa, ela transforma tudo ao redor, inclusive a igreja. No Amazonas e em Roraima, mulheres estão sendo treinadas para liderar evangelismos públicos e assumir o papel de pregadoras da Bíblia. É uma jornada de fé, coragem e protagonismo. Acompanhe agora na reportagem da Jaqueline Fará. Michele, desde pequena, foi incentivada e desafiada pela mãe a se envolver na igreja. Líder desde a adolescência, sempre organizou programas, cantou, ensinou e até subiu ao púlpito como mensageira da Bíblia. Mas, mesmo com tanta experiência, ela ainda sente que algo está faltando. Desde pequena, sempre fazendo trabalho missionário, sempre dentro do meu coração nascia aquela vontade de sempre liderar um grande evangelismo. E eu achei essa uma grande oportunidade para me dar o primeiro passo. Professora por vocação, amor que nasceu nos bancos da igreja. Michele divide a rotina entre os afazeres domésticos, os estudos para concurso, o cuidado com o neto e com a mãe, mas nunca deixou de lado um sonho, estar à frente de uma grande missão. Fazer um grande evangelismo com 500, 300 pessoas no público, eu lá na frente, 15, 20 noites, incentivando, pregando e vendo almas se entregando para Jesus, será o meu maior sonho. Elas representam 57% dos membros da Igreja Adventista no Brasil. Só na região nordeste do Amazonas e no estado de Roraima, elas são mais de 24 mil, representam 54% dos membros ativos. Em sua maioria, elas ocupam cargos de liderança, mas quando o assunto é púlpito, elas ainda não são destaque. Nós temos mulheres inseridas em todos os departamentos da igreja, mas nós queremos levantar um grupo específico de mulheres evangelistas para estarem à frente da missão de Cristo, pregando o evangelho, dando estudo bíblico e levando pessoas ao batismo. Eline também é exemplo de dedicação. Sempre envolvida, ocupa cargos e serve a igreja com empenho. Mas para ela, falar em público é um desafio constante. Sua maior barreira é a timidez. Eu sou um pouco tímida para estar dando evangelismo, dando estudo. Sempre as meninas estão ali a me ajudar, né? Então, esse curso, né, que a gente está fazendo aqui de mulheres evangelistas, então vai me ajudar muito. Então, vai ser muito bom. Com fé, preparo e coragem, mulheres como Michele e Eline estão assumindo um novo papel na igreja, a de pregadoras da palavra. E cada passo que dão em direção ao púlpito é uma prova de que Deus também chama mulheres para anunciar as boas novas e que o futuro da missão também tem voz feminina. E por falar nessas mulheres protagonistas, o Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia completou 30 anos. Ao longo dessas 3 décadas, milhares de mulheres foram inspiradas a servir com propósito e fé, restaurando famílias, resgatando histórias e levando esperança ao próximo. Em 1844, Ellen White teve a primeira visão sobre o papel feminino na missão. 3 décadas depois, surgiu a Sociedade de Dorcas, mas só em 1995 que o Ministério da Mulher foi oficializado. Desde o início, mulheres têm feito a diferença na missão. Na divisão sul-americana, nós temos hoje mais de 1,5 milhão de mulheres adventistas. No último relatório do evangelismo feminino, nós tivemos 150 mil mulheres envolvidas diretamente nessa semana do evangelismo.
A Adriana é uma dessas mulheres. Ao conhecer e se inspirar em uma líder do ministério, passou a liderar o departamento no grupo que frequenta. Após alguns anos, fez um pedido para Deus. Fizeram um apelo lá para trazermos pelo menos uma pessoa para Cristo. Eu falei, Senhor, eu sei que tem gente que pede mais, mas eu quero só uma. Parte da minha família que se batizou junto comigo estava desanimada e estava afastada da igreja. E aí então nós resolvemos fazer os 10 dias de oração na casa do meu irmão. E através desses 10 dias de oração, ele, a esposa, sobrinhos, retornaram às fés de Jesus e foi uma grande bênção. Ela liderou, se envolveu nas atividades e reencontrou seu propósito na missão. Parte da minha oração virou assim, Senhor, eu quero ser uma mulher segundo o teu coração, assim como Davi foi. Uma mulher com a fé reavivada, com a vida transformada em muitos aspectos e sendo usada, para a glória de Deus. O Ministério da Mulher, ele já encontrou o seu propósito e nós estamos entendendo, que através desse ministério mulheres têm se levantado para fazer o máximo que elas podem a serviço do Senhor. Para celebrar esse legado, cerca de 700 mulheres participaram do Celebra Mulher, programa que deu ênfase para a liderança feminina e seu papel na missão. Celebrar 30 anos desse ministério em nosso campo é uma honra e um marco histórico. Representa uma trajetória de oração, lutas vencidas, frutos colhidos e mulheres que se dedicaram ao serviço de Deus com amor. Um departamento foi criado há 30 anos, mas nós sabemos que, na verdade, as mulheres representam uma existência de entrega, de compromisso para essa missão. No programa, a Adriana viveu mais um marco. Investiu a irmã, que foi alcançada graças à sua dedicação. Eu vi Deus ali me dizendo, olha só, quando você se coloca em minhas mãos e se permite ser usada, olha os frutos, o que pode acontecer. Então, ver ela hoje e poder ter tido o privilégio de investir ela no Ministério da Mulher, em Mulher em Missão, para mim foi uma honra assim, inexplicável e um grande privilégio, porque hoje eu sei que eu tenho uma companheira na missão comigo, na missão que Deus me confiou. Isso aí. Já já a gente vai fazer uma pausa aqui no Revista, mas antes eu quero ver a sua boa notícia aqui na tela. Bernadette Mendes, de Aracaju, Sergipe. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que tivemos um lindo culto de gratidão na Igreja Central de Aracaju pelos 100 anos que o pioneirismo adventista começou na nossa cidade. O coral da terceira idade cantou, foi simplesmente maravilhoso. Eu imagino, um beijo para todos vocês e parabéns, viu? Deus abençoe e fortaleça cada dia mais essa igreja. Edivaldo Fonseca de São Paulo, boa noite pessoal, vem ver minha boa notícia. O Clube de Saúde Restaurada está estudando a Bíblia com o guia Como Lidar com as Emoções e está sendo uma bênção. Maravilha! Um beijo para vocês, tudo de bom. Última pausa de hoje e depois do intervalo eu recebo aqui a Darleide Alves para falar sobre a semana especial que começa na segunda-feira aqui na TV Novo Tempo e vai tratar de casais. Continue com a gente, eu volto já. De volta e agora a gente vai falar sobre relacionamento. Como anda o seu casamento? Bom, a gente vive em um tempo em que muitos casais estão desanimados, cansados, sem saber como lidar os desafios do dia a dia, mas existe caminho, direção e, sobretudo, princípios que podem trazer cura, propósito e reconciliação. Você crê nisso? E é com esse olhar que a TV Novo Tempo vai exibir a Semana Especial Consultório para Casais. Será de 9 a 13 de junho, ao vivo, às 8 da noite, com a apresentação da Darleide Alves. E ela está aqui comigo hoje para falar sobre essa proposta tão necessária para quem quer fortalecer ou restaurar o casamento. Bem-vinda, amiga. Que honra sempre te receber aqui, viu? Que bom vir ao Revista Novo Tempo, o programa de boas notícias. Significa dizer que eu venho trazer boas notícias. Com certeza, sempre há esperança, né? Porque nós vivemos numa era de casamentos líquidos, não é? Qualquer problema separa, já viu isso? E em muitos casos o problema nem é falta de amor, e sim falta de diálogo, de conexão emocional, sabe? Porque está tão difícil se conectar o casamento, os casais nessa era. Há um incentivo ao divórcio, para começar. Houve um tempo em que, não é que eram os tempos melhores, em que tudo funcionava lindamente, que as pessoas não sofriam, que os casamentos eram felizes. Não, sempre tivemos dificuldades. Casais, pessoas diferentes, unidas debaixo do mesmo teto, lidando com diversos aspectos da vida no cotidiano, sempre requereu paciência, boa vontade, amor, misericórdia, compaixão, perdão. Mas fato é que
O que eu vou dizer tem base, inclusive, em algo que tem dados específicos ajuntados de dois pesquisadores que se submeteram a buscar pelo Brasil números que justificassem o porquê do aumento do divórcio. E eles relacionaram isso no estudo da década, que juntou dados da década de 70, de 80 e de 90, fazendo um link com a audiência das telenovelas no Brasil. E verificou-se que em todas as comunidades onde chegava uma telenovela, e olha que o impacto das telenovelas em anos anteriores era muito mais contundente do que hoje, observou-se que mulheres, especialmente mulheres, mas homens também, mas especialmente mulheres, passaram a pedir divórcio com muito mais frequência do que havia se percebido antes. Ou seja, há uma cultura, para começar, que nos incentiva a pedir o divórcio, a desistir do casamento. Afinal de contas, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, o outro não entra na minha conta. Então, o que mais dificulta, a gente pode falar de agenda, de pessoas muito ocupadas, de pessoas muito corridas, mas pessoas também muito incentivadas a, não deu certo, troca, qual o problema? Exatamente, exatamente. Bom, e a Semana Especial Consultório para Casais, gente, vai trazer um programa só para falar de temas delicados, como traição, pornografia, tudo fica meio tabu, né? Isso tem destruído muitos lares em silêncio. Tem caminho de cura mesmo depois dessas feridas abertas? Tem. Eu gosto sempre de considerar que quando Jesus nasce, os anjos cantam, paz na terra entre os homens de boa vontade. Se a gente tem boa vontade, a gente então vive uma experiência de renovo, de transformação. Se a gente vive uma entrega a Deus, a gente precisa pensar casamento não como nós sendo proprietários de uma fórmula nascida de nós mesmos, mas nós recebemos de Deus o que é casamento, como se mantém um casamento, quais são os elementos que são a estrutura fundamental de um casamento. E alguém vai pensar, o que seja isso que vai sustentar um casamento? O que pode ser a cura para uma traição? O que pode ser a cura para um coração que não venha a se dispor a um adultério? O que pode vir a ser a cura das minhas carências, dos meus medos, das minhas inseguranças, que são tão responsáveis por muitas vezes destruir um casamento? Sim. Fruto do Espírito. Isso, e muitas vezes a cura, a transformação, a restauração que eu quero ver no outro começa dentro de mim, principalmente dentro de um relacionamento. Gente, e a sexualidade é um tema que muita gente evita, principalmente dentro do casamento cristão, mas ela é fundamental para um relacionamento saudável. Como falar de sexo com naturalidade aí e princípio também? Como é que a gente vai falar de casamento e relacionamento sem passar pelo tema sexo da sexualidade e o sexo propriamente dito? Não há como. E eu estou muito feliz porque esse movimento que nós já iniciamos e que vai ter a força maior a partir desta próxima segunda-feira, juntamente com o lançamento da revista Sem Tabus, que eu escrevi junto com a Escola Bíblica da Novo Tempo, para a gente oferecer aos casais uma maneira de eles terem em mão um material que possa ser o start para o diálogo, o start para a reaproximação e dando atenção ao tema da sexualidade ali presente. A revista Sem Tabus, sem medo, sem vergonha, de ser transparente para o outro com relação aos seus desejos, suas vontades, suas necessidades. Isso não pode ser um tabu, porque é bíblico, está no Gênesis, está na criação. E muito se lida com dificuldades tais por nós termos experimentado a corrupção do tema, o afastamento do princípio, do propósito do plano de Deus no que diz respeito à sexualidade do homem e da mulher. É verdade, e a revista é gratuita, né? Novo Tempo faz isso, você escreveu, inclusive. Gente, a gente vive um tempo em que o conceito de casamento tem sido questionado, viu? Mas a proposta é que nós voltemos ao plano original de Deus. Como encaixar esse plano original, divino, nos dias de hoje, principalmente, com esses casamentos líquidos? Casamento nos termos bíblicos e não nos termos de quem entende casamento como apenas quem sabe, um contrato, um pedaço de papel, ou simplesmente se ajuntar e viver ali a vida enquanto a paixão durar. Se nós pensamos casamento buscando conhecer o propósito de Deus, nós vamos concluir que nós precisamos conhecer este propósito que está dado por Deus, e a primeira lição da revista Sem Tabus é justamente sobre a teologia do casamento, porque nós consideramos que casamento, como ele está proposto na Bíblia, é coisa de crente. Então a questão é, você é cristão?
Você é crente na palavra? Então você não vai buscar noutro lugar o que seja viver casado, ser casado, entregar-se para uma relação com o sagrado que ela possui. Você vai buscar na Bíblia. Exato. Então a primeira lição da revista Sem Tabus e que vai perpassar todos os nossos encontros nessa próxima segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, ao vivo aqui na telinha da Novo Tempo, no encontro que nós estamos chamando de consultório de casais. Nós ali no primeiro momento estaremos com especialistas, nós estaremos abordando a partir das perguntas que nos chegarão ao vivo, na primeira meia hora do programa, e na segunda meia hora eu vou abrir a Bíblia. E nós vamos estudar a partir da Bíblia como aplicar o Evangelho de Jesus Cristo à nossa vida prática. Porque ou nós somos transformados ou o nosso casamento não melhora, não muda. Aliás, Deus não nos melhora, Deus ou nos transforma ou não tem outro meio de nós nos reencontrarmos com o propósito de Deus. Então fica esse convite para a gente ter esse encontro com a palavra e o encontro com o real propósito do casamento. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ao vivo, às 8 da noite, pelo horário de Brasília. É isso? Você vai ter convidados também, certo? Teremos convidados na primeira meia hora, teremos Dr. César Vasconcelos, por exemplo, teremos outros terapeutas, teremos pastores, pastor Gilson Brito vai estar com a gente, pastor Éder vai estar com a gente também, o pastor apresentador do Lições da Bíblia? Vinícius. Pastor Vinícius, teremos terapeutas, psicólogos juntos também a cada noite. E na segunda meia hora eu abro a Bíblia com você. Maravilha. Obrigada, amiga. Que Deus te use poderosamente e todos os seus convidados também. Obrigada. Para a gente restaurar casamentos. Obrigada. Né? Jesus restaurar através de nós. Obrigada. Amém. Agora vamos falar do Fé em Ação de amanhã. Sabe aquela sensação de tranquilidade ao estar em meio à natureza? Bom, né? Então, o programa foi conhecer um projeto que acontece num lugar assim, lá no Amazonas. Lá as pessoas têm a chance de um recomeço, olha só. Para você que acompanha a revista Novo Tempo, te convido a conhecer o Sítio Manancial de Bênçãos. Esse espaço foi fundado pelo Seu Maranhão e tem como objetivo servir dependentes químicos e pessoas em situação de rua, criando um espaço de acolhimento e estudos bíblicos em Manaus. Durante a entrevista no estúdio, vamos receber ele e conhecer mais sobre sua história de vida e como tudo começou. E tem ainda as notícias da fé com o André Urel. Te aguardo neste sábado, às 9h30 da noite. Em tempos de mensagens rápidas e conversas cada vez mais superficiais, a Igreja Adventista no sul da Bahia promoveu um encontro especial entre pais e filhos. A proposta foi simples, mas profunda. Falar com o coração aberto e principalmente ouvir com empatia. Você vai ver agora como essa experiência transformadora ajudou famílias a se reconectarem e enxergarem um ao outro com mais compreensão. Em tempos de telas e áudios acelerados, o diálogo familiar tem perdido espaço. O encontro entre desafios e conquistas, realizado pela Igreja Adventista no sul da Bahia, reuniu pais e filhos. Eles celebraram juntos e depois se separaram, cada um buscando entender o que se passa na mente e no coração do outro, com respeito e acolhimento. É a família o centro mais importante de discipulado. Então, esse encontro, ele tenta trazer o pai a compreender os filhos e os filhos aos pais. É bem a mensagem de Elias, é a mensagem de João Batista e a mensagem da igreja nos últimos dias também. Durante o evento, conhecemos a família de Ariane, Edgar e o filho Felipe. Eles simbolizaram o propósito do encontro: reconectar o lar pela escuta. Para mim está sendo bom que eu vou conseguir até te alocar mais do que antes, como eu não tinha. Então, para mim está sendo bom. É quando a gente consegue colocar o amor na frente, a gente consegue ver menos os defeitos deles, aceitar mais, entender mais e perceber que ainda dá tempo. O mais importante, ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de melhorar. O momento mais marcante foi o reencontro. Abraços, lágrimas e cartas trocadas em silêncio. Em um mundo barulhento onde todos querem falar,
A escuta é fundamental dentro de casa. Aqui neste encontro, cerca de 300 pessoas participam de um exercício simples, mas poderoso: escutar com o coração. Esse adolescente saiba que a casa dele é um lugar de refúgio, não uma casa onde vai receber críticas, ofensas, cobranças excessivas, porque a gente sabe que isso, mesmo que os pais tenham boa intenção, eles sabem que essas críticas, ofensas, cobranças e essa falta de afeto e de tempo dedicado a esses filhos tem contribuído sim para o aumento da ansiedade, depressão e tem contribuído para essa crise, familiar que pode estar acontecendo em algumas famílias dentro da igreja. Ninguém saiu com todas as respostas, mas todos com a pergunta certa: como posso te amar melhor? Porque quando o lar é seguro, a cura começa com uma conversa. É isso mesmo, olho no olho sempre, viu? Agora, a fé que move, o amor que transforma. Em 2024, a Igreja Adventista do Sétimo Dia impactou milhões de vidas em toda a América do Sul com ações sociais e missionárias. Você vai conhecer agora histórias inspiradoras de pessoas que encontraram um propósito ao servir o próximo. E os números que mostram o alcance dessa mobilização. Confira na reportagem. Em 2024, a Igreja Adventista do Sétimo Dia beneficiou milhões de vidas na América do Sul por meio de ações sociais e missionárias. Com o apoio dos membros voluntários, levaram a mensagem de esperança e suporte em momentos difíceis. Após uma perda pessoal, Janeide encontrou na Ação Solidária Adventista um novo propósito de vida. O Ação Solidária Adventista, ele mudou a minha vida. Quando meu esposo faleceu, em 2013, eu fiquei bastante deprimida, uns 2 anos. E aí, isso foi em 2013, quando foi em 2015, eu ainda muito deprimida, Só pensava em chorar, vivia muito triste. E fiquei mesmo uma pessoa amarga. Eu não entendia os propósitos de Deus. E aí entrou a Ação Solidária Adventista na minha vida. E de lá para cá eu me dediquei a esse ministério, me achei nesse ministério e amo esse ministério. E eu sempre digo que esse ministério me tirou de uma depressão. Janeide Farias é um exemplo de alguém que dedica a sua vida em prol da vida do seu próximo. Até aqui o Senhor tem ricamente nos abençoado e cada ano que a gente vem trabalhando, os nossos objetivos vêm aumentando. As nossas metas vêm aumentando porque o Senhor vem tomando conta desse ministério. Eu sempre digo, eu entrego a minha vida na mão do meu Deus, do meu Criador, e entrego o ministério. E Ele vem mostrando o quanto, quando Ele está na frente, as coisas andam. No ano passado, suas iniciativas arrecadaram mais de R$31 mil, beneficiando milhares de pessoas. Com o trabalho de voluntários como Janeide, mais de 4 toneladas de alimentos foram arrecadadas e 2 milhões de pessoas assistidas em 8 países da América do Sul. E para ajudar mais gente a conhecer a Bíblia, é necessário que membros como a professora Márcia Aparecida dos Santos se disponham a compartilhar seu tempo para levar a esperança. Eu costumo dizer que o Senhor tem me ensinado a cada dia. E quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que eu não sabia. Mas eu percebo que eu preciso aprender mais, que eu preciso conhecer mais esse Jesus. Márcia hoje se dedica ao ensino da Bíblia, conduzindo classes semanais que têm impactado a sua comunidade. Eu percebo que elas gostam demais de estudar a Bíblia, vêm com muitas dúvidas, questionamentos, percebe a sinceridade delas em querer conhecer a verdade. Como aliada para pregar o Evangelho, a Escola Bíblica Digital iniciou 99.197 estudos bíblicos com mais de 42 mil alunos na América do Sul. Isso significa que um aluno pode ter feito mais de um curso. A missão da Igreja Adventista avançou em 2024 com o envolvimento de 290.895 jovens voluntários no projeto Missão Caleb e investimentos significativos em infraestrutura e evangelismo.
Por meio da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, mais de 1,7 milhões de pessoas foram beneficiadas, tanto em projetos permanentes quanto nos atendimentos a emergências, como o que foi feito nas enchentes do Rio Grande do Sul. A Igreja Adventista reforçou seu compromisso com a missão, deixando marcas de amor e serviço por onde passou. Veja os dados completos em adv.st/solidariedade 2024 e adv.st/missão em 2024. Na hora de aprender um novo idioma, criatividade e prática fazem toda a diferença. Na Faculdade Adventista da Amazônia, os alunos descobrem que estudar inglês pode ser envolvente e transformador dentro e fora da sala de aula. Em qualquer lugar do mundo, seja na tecnologia, nos negócios ou no entretenimento, o inglês está presente. Aprender e dominar essa língua pode transformar oportunidades. Na Faculdade Adventista da Amazônia, o ensino do inglês é levado a sério, mas também com leveza e entusiasmo. E o campeonato do Spelling Bee é a prova disso. A competição de soletração de palavras em inglês mobilizou os alunos do 2º ao 8º ano do ensino fundamental. O Campeonato do Spelling Bee é um projeto pedagógico que visa trabalhar com os alunos a parte de soletração. Esse spelling é trabalhado durante alguns meses com os alunos, nós fazemos uma prévia com todos eles e chegamos a um campeonato, como foi feito hoje. É um projeto maravilhoso, onde todos os alunos se envolvem pedagogicamente e os professores também. Antes da grande final, os estudantes passaram por etapas de pré-seleção. Tudo isso com o apoio dos professores. A gente percebe uma evolução muito grande, tanto na parte linguística, como também na parte de desenvolvimento pessoal de cada aluno. A gente fica muito feliz com um evento desse e a gente agradece muito a confiança que os pais colocam na escola. O inglês abre portas, mas não só no futuro profissional, também em habilidades essenciais. Gera confiança, gera várias coisas muito boas para eles. A gente está trabalhando resolução de problema, a gente está trabalhando trabalho em equipe, porque no final do dia, por mais que seja um contra o outro, eles acabam se apoiando. Então, de uma forma geral, a gente pode ver esse tipo de evento como uma coisa muito positiva dentro do programa. Durante a competição, cada aluno se deparou com os próprios limites, mas também com a alegria de superá-los. Para eles, a experiência fica marcada na memória e no vocabulário. A gente estudando aquela lista de 6 páginas, a gente aprendeu as palavras novas que a gente não sabia, outras a gente aprendeu aqui porque a gente foi aprendendo conforme a gente falava, né? Vencer foi só um detalhe. O mais importante foi perceber que aprender inglês pode ser uma jornada empolgante, cheia de desafios, descobertas e crescimento. Eu espero poder no ano que vem competir de novo e participar com essas pessoas incríveis e muito habilidosas das outras turmas. Foi uma experiência incrível, eu gostei demais. Muito obrigada, Fama, por essa oportunidade. Está quase terminando a revista de hoje, mas antes de encerrar, eu quero ver mais boas notícias da nossa audiência aqui. Vem comigo. Elias Alves de Castanheira, Mato Grosso. Boa noite, Darcy. Desejamos um feliz sábado para você e a todos que assistem ao Revista Novo Tempo. Olha, a semana foi boa, mas é maravilhoso chegar ao sábado. Já já tem reunião do nosso pequeno grupo Sorria. E amanhã vamos adorar a Deus na igreja. É bom demais chegar ao sábado mesmo. Um abraço para todos vocês, tudo de bom. E o Revista de hoje agora sim chega ao fim. Mas na segunda, a gente volta a se encontrar ao vivo às 7 da noite em ponto pelo horário de Brasília, tá bom? Um ótimo sábado para você e um excelente fim de semana. Tchau, tchau. Fica com Deus.